Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que, olha, deu o que falar recentemente no mundo da inteligência artificial. É sobre a DeepSeek, uma startup chinesa que chegou meio que abalando as estruturas, sabe? A gente estava super acostumado a ouvir falar que treinar IA daquelas top de linha custava fortunas, coisa de centenas de milhões de dólares. Tipo os projetos da OpenAI, né? Que são referência? Aí, do nada, surge a DeepSeek e solta essa. Treinaram o modelo R1 deles, que é focado em raciocínio, por um valor, assim, quase inacreditável, $294 mil. É um número chocante, né? Se a gente parar pra pensar. Muito. Só para comparar, assim, estima-se que os modelos da OpenAI custaram mais de $100 milhões. E o Llama 3.1 da Meta, parece que foi mais de 60 milhões. Uma diferença brutal. Exato. Claro, tem um porém aí nesses 294 mil, né? Foi para o refinamento do R1. O modelo base mesmo, onde o R1 foi construído, custou uns 6 milhões. Ah, bom. É importante esse detalhe. Mesmo assim, Mesmo assim, se somar tudo, ainda está muito, muito abaixo do que a gente via por aí. É uma diferença drástica. Então, tá, vamos investigar isso melhor. O cenário é esse. Uma empresa chinesa, nova no pedaço, desafiando as gigantes com um custo que ninguém esperava. A nossa missão aqui hoje é tentar entender como eles fizeram essa mágica. E o que isso significa para a corrida global da IA, né? Porque não é só um número baixo. Parece, sei lá, um sinal de que talvez as regras do jogo estejam mudando. com certeza. E o interessante é que essa informação ganhou bastante credibilidade, viu? Porque os detalhes saíram num artigo científico revisado por pares. E não foi em qualquer lugar, foi na Nature, uma revista de altíssimo prestígio. Isso deu um peso enorme para a alegação da DeepSeek. Ah, sim, publicar na Nature não é para qualquer um. Isso valida bastante, né? Exato. E o modelo que eles detalharam, o R1, ele é o que a gente chama de Open Weight. Open weight. O que significa isso na prática? Significa que os pesos do modelo, tipo os parâmetros que foram treinados, estão disponíveis para o pessoal baixar e usar. Isso é ótimo para a comunidade, para a pesquisa, para todo mundo. E ele é bem focado nessas tarefas de raciocínio mais complexo, matemática, programação, e parece que caiu no gosto do pessoal, viu? Mais de 10 milhões de downloads lá no Hugging Face. Uau! 10 milhões? É bastante popular, então. Ok. A validação pela Nature, o modelo ser aberto, popular, tudo isso é relevante. Mas a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de $294 mil, ainda é: como? Como chegaram nesse valor? Vamos tentar desmontar isso. Hardware primeiro, talvez, que costuma ser o vilão dos custos. É um ótimo ponto para começar. Hardware é sempre uma fatia grande da conta. O artigo deles mencionou o uso de 512 chips NVIDIA H800. H800. Esses não são aqueles chips que a NVIDIA fez meio que adaptados para a China por causa das sanções americanas? Exatamente esses. É uma história interessante. Os Estados Unidos proibiram a exportação dos chips mais potentes, os A100 e depois os H100, para a China. Aí a NVIDIA criou essa versão, o H800, que era um pouco menos potente, mas que podia ser vendido lá. Então, a DeepSeek usou esse hardware que estava, digamos, disponível para eles no mercado chinês, e segundo o artigo, o treino do R1 nesses 512 chips levou 80 horas. Entendi. Usaram o que dava para usar por causa das restrições, mas peraí, essa história do hardware parece que tem mais camadas, né? Não foi tão simples assim, ou foi? Não foi tão simples. Essa foi a versão inicial focada nos H800. Só que depois, no material suplementar do próprio artigo da Nature, Ah, sempre tem os detalhes escondidos no material suplementar. pois é, lá eles admitiram uma coisa que já se especulava bastante, que eles tinham sim e usaram chips A100. Usar 100. Mas esses não eram os restritos, os mais potentes? Sim, os mais potentes que, teoricamente, estavam sob as restrições mais severas de exportação. Mas eles disseram que usaram esses A100 em fases preparatórias, treinando um modelo menor, sabe? Antes do treino principal do R1, que aí sim foi feito nos H800. Ah, entendi. Então a coisa fica mais complexa. Usaram os chips proibidos para dar uma força inicial para preparar o terreno e depois fizeram o treino final nos H800 adaptados. Isso. Bom, isso com certeza levanta algumas sobrancelhas, né? Exceto nessa polêmica.
Como é que as empresas chinesas ainda conseguem acesso a essa tecnologia de ponta? Já tinha gente do governo americano falando que a DeepSeek podia ter até os H100, os mais novos. A DeepSeek e a NVIDIA sempre negaram, dizendo que usavam H800 ou A100 comprados antes das regras ficarem mais rígidas, tudo legalmente. Mas essa admissão do uso dos A100, mesmo que numa fase anterior e com modelo menor, publicada por eles mesmos, confirma que o acesso existiu. Dá uma nuance, mas confirma. Entendi. É uma peça importante do quebra-cabeça. Hardware adaptado oficialmente, mas com, digamos, um pezinho nos chips mais potentes em fases anteriores. Ok, isso ajuda a explicar um pouco mais. Mas ainda assim, para chegar naquele custo final para o ER1, só o hardware não explica tudo. Eu ainda custo a crer que foi só isso. Deve ter algo na metodologia, no jeito de treinar, né? Com certeza. E é aí que a história fica talvez ainda mais interessante. Porque parece que a grande sacada da DeepSeek foi apostar na inteligência do método de treino, não só na força bruta das máquinas. A técnica principal que eles destacaram é uma forma de aprendizado por reforço, o tal do Reinforcement Learning, ou RL, baseado em tentativa e erro. Aprendizado por reforço. Essa ideia de aprender fazendo, errando e acertando não é exatamente nova em IA, né? O que eles fizeram de tão diferente com o RL para ter esse resultado e esse custo? É um bom ponto. O RL em si não é novo, mas a aplicação e talvez a escala para essas tarefas de raciocínio complexo parece ser o diferencial aqui. Pensa assim, o jeito tradicional de ensinar um modelo a resolver matemática ou programar exige muitos exemplos. Problemas já resolvidos, passo a passo, muitas vezes anotados por humanos. Isso é caro, lento, é um gargalo mesmo, principalmente para problemas difíceis. Certo, precisa de muito dado mastigado por humanos. Exato. A abordagem da DeepSeek, pelo que eles descrevem, foi diferente. Menos foco em mostrar como fazer e mais em criar um sistema de recompensa e penalidade. O modelo tenta resolver um problema de matemática, por exemplo. Aí um sistema automático checa. A resposta está certa? Se sim, toma aqui uma recompensa, um ponto positivo para o modelo. Se está errada, opa, penalidade, ponto negativo. Ah, tipo um jogo? Quase isso. Com esse feedback constante, o modelo é incentivado a explorar, a tentar caminhos diferentes, por tentativa e erro mesmo, até achar as estratégias que levam às recompensas, ou seja, as respostas certas. Teve até uns pesquisadores de fora da Carnegie Mellon que usaram uma analogia ótima para explicar isso. Qual? Eles compararam com uma criança aprendendo videogame. Ninguém senta e explica todas as regras, as estratégias. A criança pega o controle e vai jogando, né? Apertando o botão, vendo o que acontece, pegou uma moeda, ganhou ponto, legal. Bateu no inimigo, perdeu vida, ruim. Com o tempo recebendo esse feedback direto do jogo, a criança aprende o que fazer para conseguir a maior pontuação. O DeepSeek R1 estaria fazendo algo parecido, buscando a pontuação mais alta ao resolver problemas de lógica, matemática, código, onde é fácil verificar se a resposta final está certa ou errada. Nossa, essa analogia do videogame é perfeita, deixa super claro. Então, eles basicamente gamificaram o aprendizado do modelo para essas tarefas onde tem um certo e errado bem definido. E isso saiu mais barato do que ter um monte de gente anotando dados. Parece que essa é a lógica central, sim. Para matemática, para código, onde você consegue verificar a resposta automaticamente, essa abordagem de RL focada em recompensa pode ser muito mais barata e escalável do que depender de milhares de exemplos feitos por humanos. E eles também mencionaram outras otimizações, viu? Coisas técnicas, como, por exemplo, ativar só uma parte dos parâmetros internos do modelo para cada tipo de tarefa. Ativar só uma parte, como assim? Explica melhor isso. Imagina os parâmetros como se fossem os neurônios do cérebro artificial do modelo. Em vez de ligar a rede neural inteira para resolver qualquer problema, eles teriam achado um jeito de ativar só os conjuntos de neurônios mais importantes para aquela tarefa específica, seja matemática, seja programação, seja outra coisa. É um pouco como o nosso cérebro, né? Que usa áreas específicas para cada atividade, sem gastar energia ativando tudo ao mesmo tempo para tudo. Ah, faz todo sentido. Uma otimização inteligente para economizar processamento. Exatamente. E economizar processamento significa economizar tempo de máquina e, no fim das contas, dinheiro. Custo? Entendi.
Então, juntando tudo, hardware adaptado com aquela questão do usar senha antes, mais essa técnica de RL com recompensas, mais essas otimizações de parâmetros, aí o custo baixo começa a parecer mais plausível. Ainda assim, impressionante, mas mais plausível. Agora, vamos pensar nas consequências disso tudo. O que esse feito da DeepSeek realmente significa para o cenário global de IA? Para as empresas, para a competição? Olha, as implicações podem ser gigantescas. Primeiro pensando na tal corrida da IA entre países, principalmente Estados Unidos e China. Isso coloca a China numa posição bem interessante. Mostra que, mesmo com as restrições de hardware que eles enfrentam, existe uma capacidade de inovar muito grande por lá. E uma inovação focada em ser mais eficiente, em usar melhor os recursos que eles têm. Desafia aquela ideia de que só quem tem acesso ilimitado aos chips mais caros e bota bilhões na mesa pode liderar, né? Exatamente. Desafia essa narrativa. Mostra que a inteligência, no método, no algoritmo de treinamento, pode ser um fator competitivo tão ou mais importante quanto a força bruta do hardware. E para o mercado em si, uma tecnologia de ponta dessas, com custo de treino bem menor e ainda por cima open weight, aberta para a comunidade, isso deve ter deixado os grandões meio de cabelo em pé, imagino. Ah, com certeza. Pensa na combinação: baixo custo e modelo aberto. Isso tem um potencial enorme de democratizar o acesso a essa IA mais avançada, focada em raciocínio. Pode abrir portas para pesquisadores de universidades, para startups menores, para empresas que não têm orçamentos gigantescos, para poderem usar ou até desenvolver em cima disso. Quebra um pouco aquele domínio que parecia estar se formando nas mãos de pouquíssimas empresas, né? Google, OpenAI, Meta, Anthropic. Exato. Pode embaralhar um pouco o jogo. Inclusive, quando a DeepSeek começou a soltar essas informações sobre eficiência, lá no começo do ano, teve até uma reação na Bolsa de Valores. Sério? Sim. Alguns investidores começaram a vender ações de algumas dessas gigantes de tecnologia, justamente pelo receio de que essa nova forma de competição, mais enxuta, pudesse ameaçar o modelo de negócios delas. É um pensamento poderoso mesmo, dá ferramentas para quem não tinha. Mas, ao mesmo tempo, será que não concentra um novo tipo de poder? O poder de quem domina esses algoritmos mais eficientes? É uma ótima pergunta. É uma faca de dois gumes, talvez. Democratiza o acesso à ferramenta em si, ao modelo pronto, mas o conhecimento, o como fazer para treinar de forma tão eficiente, isso vira um ativo estratégico valiosíssimo. Se a DeepSeek conseguiu, pode apostar que muitos outros agora vão tentar descobrir como fazer igual ou parecido. A corrida pode ficar ainda mais intensa, não só em quem tem mais GPU, mas em quem tem as ideias mais inteligentes para treinar. Fascinante, mas essa eficiência toda, esse custo baixo, parece quase bom demais para ser verdade, né? E geralmente, quando algo assim acontece, surgem dúvidas, controvérsias. Quais são as principais polêmicas em torno da DeepSeek? Além daquela questão do acesso aos chips que a gente já falou. Sim, surgiram outras discussões importantes e é bom a gente olhar para elas com calma. Um ponto que gerou muito debate foi a questão da destilação de modelos. Destilação? Isso me soa um pouco como, sei lá, pegar um atalho. Aprender com o trabalho dos outros. Tipo, copiar o dever de casa do colega mais esperto. A analogia é boa, captura um pouco da polêmica, sim. Mas a técnica em si, a destilação, é algo mais complexo. E, na verdade, bem comum e considerado legítimo por muita gente na área de IA. Basicamente, destilar é treinar um modelo menor, que a gente chama de aluno, para tentar imitar o que o modelo maior e mais poderoso, o professor, faz, ou imitar as respostas que ele dá. Pra quê? O objetivo é transferir um pouco do conhecimento do modelo professor para o aluno. Assim, o aluno consegue ter um desempenho bom, às vezes até parecido em algumas tarefas, mas gastando muito menos computador para treinar e para rodar depois. Pensa num chefe de cozinha super experiente, o professor, ensinando os truques e os atalhos dele para um aprendiz, o aluno. O aprendiz consegue cozinhar uns pratos bem sofisticados mais rápido do que se tivesse que descobrir tudo sozinho, do zero. Entendi a analogia do chefe. Faz sentido querer aprender com os melhores.
Mas qual foi a controvérsia específica com a DeepSeek? Acusaram eles de usar quem como professor? Exato. Rolou uma acusação, inclusive de fontes ligadas ao governo americano, de que a DeepSeek teria usado modelos proprietários, tipos da OpenAI, como professores para acelerar o desenvolvimento dos modelos deles. Sem permissão, claro. E o que a DeepSeek disse? Eles se defenderam. Argumentaram que destilação é uma técnica padrão usada por muitos para melhorar a eficiência e que isso, na verdade, até ajuda a democratizar a IA, tornando ela mais acessível. Eles admitiram ter usado o modelo Llama, da Meta, mas o Llama é open source, né? Então, usar ele como base para destilar é permitido pelos termos de uso. Ok, usar o Llama tudo bem, mas e a OpenAI? Aí a coisa ficou mais delicada. Porque no próprio artigo da Nature, eles reconheceram uma coisa, que quando eles foram coletar dados da internet para treinar um outro modelo deles, o V3. Ah, não foi pro R1, foi para outro. Pelo que entendi, foi para o V3. Eles coletaram dados da web fazendo o que a gente chama de crawling, tipo uma varredura. E nesse processo, eles acabaram pegando um volume grande de textos e respostas que tinham sido originalmente gerados por modelos da OpenAI. Eita, e aí? Aí eles classificaram isso como um aprendizado indireto e incidental. Ou seja, eles disseram que não foi uma destilação direta, intencional, do modelo da OpenAI. Eles não copiaram o modelo da OpenAI em si. Mas o modelo deles, o V3, acabou aprendendo com textos que estavam por aí na web e que, por acaso, tinham sido feitos pela OpenAI. Entende a diferença sutil? Entendo. É sutil mesmo. É quase como aprender lendo livros na biblioteca e alguns desses livros foram escritos por um autor específico. Você não copiou o autor, mas aprendeu com o que ele escreveu. Só que aqui são modelos de IA aprendendo com outros modelos via dados da web. É uma área bem cinzenta, né? Tecnicamente, eticamente, onde que traça a linha. Exatamente. É uma discussão super complexa sobre a origem do conhecimento, propriedade intelectual nesse mundo novo da IA generativa, onde tudo meio que aprende a partir de tudo que está na internet. Fica difícil definir o que é aprendizado legítimo de dados públicos e o que é aproveitar o trabalho alheio sem permissão. Complicado. E sobre a veracidade do custo? Aqueles $294 mil. Ainda tem gente que duvida desse número. Sim, ainda rola um ceticismo. Se esse número cobre todos os custos envolvidos ou se pode ter algum custo indireto ou subsídio escondido que não entrou na conta, principalmente pensando no ecossistema de tecnologia lá na China, que tem suas particularidades. A publicação na Nature deu um selo de qualidade importante para os métodos e resultados técnicos que eles reportaram, sem dúvida, mas verificar de forma independente e completa os custos financeiros de um projeto desse tamanho é quase impossível para quem está de fora. A DeepSeek defende os números deles, claro, mas a dúvida se a comparação com os custos das empresas ocidentais é totalmente justa, essa dúvida ainda existe em alguns lugares. Ok, então vamos recapitular o que a gente viu. Temos a DeepSeek, essa startup chinesa, que causou um verdadeiro rebuliço. Anunciou ter treinado um modelo de IA de raciocínio avançado, o R1, por um custo que, nossa, surpreendeu todo mundo de tão baixo. A receita para isso parece ser uma combinação. Usar um hardware da NVIDIA adaptado para sanções, os H800, com aquela ressalva dos A100 usados antes. Mas, talvez o principal, foi a aplicação inteligente de aprendizado por reforço focado em recompensa e outras otimizações de processo. Isso. E as implicações disso são enormes. Para a competição global em IA, para a democratização do acesso a essa tecnologia, e desafio aquele modelo de negócios que parecia depender só de investimento massivo em hardware e dados. Perfeito. É um marco técnico importante, não dá para negar. Mostra uma capacidade de inovar com foco em eficiência vindo da China. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental a gente manter um olhar crítico, né? Sobre as questões que ainda não estão 100% claras. A transparência total dos custos, o acesso real aos chips restritos e esse debate ético e técnico sobre as fontes de dados e as técnicas de treinamento, como essa questão do aprendizado indireto. A publicação na Nature fortaleceu muito a parte técnica da DeepSeek, mas não encerrou todas as discussões em volta deles, não. E no fim das contas, isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação para a gente pensar.
Será que o caso de Psique está mostrando que a próxima grande virada na corrida da IA não vai vir só de quem tem mais computador ou mais dinheiro? Talvez a vantagem competitiva esteja cada vez mais na engenhosidade, na capacidade de criar métodos de treinamento mais inteligentes, mais eficientes. Fica essa pergunta no ar, né? É uma excelente pergunta. Será que a inteligência do algoritmo pode, de forma consistente, superar a força bruta do investimento na evolução da IA? É algo que, com certeza, a gente vai precisar continuar acompanhando bem de perto. Muita coisa ainda vai rolar nesse campo.